Olá, boa noite. Como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois de conhecer a história de hoje. Hoje você vai se emocionar com a inspiradora história de duas irmãs extraordinárias. Sim, posso dizer isso, viu? A Juliana e a Juliette, que apesar de inúmeros desafios, sempre mantiveram o sonho de conquistar uma educação superior. Suas vidas são um verdadeiro testemunho dos milagres que Deus pode realizar, transformando dificuldades em vitórias e sonhos em realidades. Agora eu vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Juliette e a Juliana já estarão aqui comigo. Não saia daí. Na jornada da vida, a gente encontra muitos desafios que testam a nossa força e determinação. Nunca desistir é acreditar que mesmo nas tempestades, o sol vai brilhar. Novamente, persistir é confiar que cada passo, por menor que seja, nos leva para mais perto dos nossos sonhos. Nunca desistir é um ato de fé e resiliência. Prova de que com perseverança e esperança, a gente pode transformar os nossos sonhos em realidade. A Juliette e a Juliana são duas irmãs lá de Pernambuco, que mesmo em meio às dificuldades, nunca desistiram dos seus sonhos. Hoje elas estão aqui para nos contar sobre a história delas de fé e resiliência. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha Obrigada. só, gêmeas idênticas, que o pessoal de casa já percebeu aí, ainda falaram uníssono aqui, né? Tudo bem. Tudo bem, Gabi. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui também. E vai ser um prazer, tudo para honra e glória de Deus aqui. Amém. Vai ser muito bom contar a história de vocês para o pessoal de casa. Amém. Eu, estudando a pauta aqui, já estava super envolvida ontem, querendo conhecer vocês pessoalmente, querendo trocar essa ideia de pertinho. Amém. Eu quero começar perguntando, Juliana, como é que foi crescer numa família grande, lá no Pernambuco, muitos irmãos, e também em meio a poucas dificuldades ali? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Nossa, falando sobre isso, né, eu acredito que crescer com muitos irmãos é ao mesmo tempo desafiador quando você vem de uma família que é humilde, que não tem muitas condições, mas ao mesmo tempo é gratificante e é divertido. Né? Eu e meus irmãos, a gente sempre brincava muito, então a gente sempre se divertia, mesmo em meio às dificuldades, né, quando nós somos as caçulas, então eles eram os mais velhos, mas a gente sempre estava unido, eles estavam sempre cuidando da gente, sempre se preocupando, sempre cuidando. E eu acredito que é divertido, né, você ter muitos irmãos, então sim, a quantidade diz muito também. Alguma memória marcante, Juliette, dessa época da infância, assim? Marcante? Eu acredito que a gente tem muitas, né? Primeiro porque a gente morava perto do rio. Então, infância, vários irmãos. Delícia. Tomar banho de rio, brincar no rio. Tomava muito banho de rio, mas uma memória marcante, eu acredito, foi quando Juliana, ela levou uma queda de bicicleta, né, típico, né, criança, ela levou uma queda de bicicleta e aí eu acabei levando ela para o hospital, cuidando dela, e aí a gente viu a preocupação dos outros irmãos também, relacionado a isso. Então, tipo assim, a nossa família era muito unida. Quando alguém sofria alguma coisa, a gente estava em união, entendeu? Tentando ajudar um ao outro. Era muito assim. E quais foram os maiores desafios que vocês passaram aí nessa época da infância? Eu acredito que um dos maiores desafios foi exatamente não ter muitas condições, né, dentro de casa. Então, ver minha mãe se desdobrando, né, para alimentar todos os filhos. Mãe solteira também. Mãe solteira, com 7 filhos dentro de casa, 7 filhos, né, dentro de casa. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios. E também algumas doenças, né, que a gente tinha muitas doenças de criança, né? Imunidade baixa, então todo tempo a gente estava doente, todo tempo no hospital. Então essa era uma das maiores dificuldades. Você comentou ali mãe solo, mas vocês tinham contato com o pai de vocês. Sim. E essa é uma parte muito importante, Gabi, porque
O meu pai, ele é incrível. Ele cuidou muito de mim, de Juliana e de todos os outros filhos. Apesar de nem todos serem filhos dele, ainda assim todos consideram ele como pai. Então, a gente sempre teve um pai presente, entende? Por mais que ele não estivesse junto com a gente na nossa casa, mas ele sempre foi um pai presente. Então, isso para mim não tem preço. É verdade. Agora eu quero introduzir ali a questão da igreja adventista na vida de vocês. Como é que foram parar na igreja e como é que foi o primeiro contato com a igreja? Olha, eu acredito assim que a igreja adventista, de verdade, de alguma forma ela mudou a nossa trajetória. Meu irmão mais velho, né, o Gilvan, ele foi convidado, estava tendo uma semana de oração, alguma coisa assim lá na minha cidade, e aí ele foi convidado para participar, a namorada dele, na verdade, foi convidado para participar do culto. E aí quem levasse algumas pessoas, mais ou menos umas 5 pessoas, ia ganhar uma Bíblia. Olha só. E aí meu irmão, ele decidiu chamar, né, quem ele ia chamar? As pessoas dentro de casa, né? Sim, da família. Bastante. Então, ele chamou minha mãe, que já frequentava igrejas evangélicas, pentecostais, e chamou a gente também para ir. E aí, minha mãe levou, eu e Juliette, né? E o meu padrasto também, nessa época, ela já estava casada, levou nós para a igreja. E foi nesse momento que eu cheguei na igreja, que foi o momento, assim, que eu me senti em casa. Eu já tinha frequentado outras igrejas, já tinha ido em outras igrejas, em outras denominações, inclusive com a minha mãe. Mas ali naquele momento, quando eu cheguei na igreja adventista, que tinha 2 meninas na recepção, a Raniele, o nome de uma, e a Vanderleia, elas nos receberam muito bem, muito bem. E eu nunca me senti tão bem acolhida como eu me senti naquele momento. Então parecia que eu já era de casa, né? E aí foi o momento principal ali, foi... Você também teve essa sensação? Sim, de primeiro momento o que nos conquistou foi a recepção da igreja. Então, a gente, olha, que legal, a gente está sendo bem recebida, quer dizer que a gente é bem-vinda aqui. Sim. Então, isso foi muito importante, foi um fator crucial para que a gente continuasse na recepção. E eu sei que a igreja foi também crucial para muitos momentos de dificuldades que vocês tiveram depois, né? Vocês foram batizadas na igreja e super abraçadas ali. Sim. A gente foi, depois que a gente passou por outros momentos difíceis na nossa vida, né? Os nossos amigos, os jovens da igreja, os jovens que estavam ali foram os que nos acolheram. Então, em todo tempo a gente estava junto, né? Nas peças da igreja ou até mesmo fora da igreja, sociais. A gente sempre tinha encontro com os jovens da igreja, né? Então, eles nos acolheram. Realmente, eles tornaram a gente uma família para eles. Família. E a gente também fez isso, né? E, Juliette, qual que é o papel da mãe de vocês na formação da religião, da espiritualidade de vocês? Olha, essa é uma pergunta que me traz logo uma imagem, Gabi. A minha mãe orando. Eu lembro muito, assim, da minha mãe orando quando eu entrava no quarto, orando e lendo a Bíblia. Era uma das coisas que eu mais via depois que ela conheceu a igreja adventista. Inclusive, foi aí que ela tomou a decisão, por meio de estudo da Bíblia, né? Então, o papel marcante foi esse, no qual ela ia todos os sábados, tanto é que ela era conhecida na igreja por ser uma mulher missionária, porque todos os sábados ela estava fazendo visita, ela estava indo de porta em porta, estava distribuindo folhetos. E essa é uma imagem que eu não esqueço na minha cabeça. E aí, tanto é que é um fator crucial para ir, né? Depois que aconteceu a morte dela, né? Ela tinha uma camisa que ela usava bastante, no qual era Impacto Esperança, do Impacto Esperança, que fizeram naquele ano. E ela foi em cima do caixão, porque era assim que todo mundo via ela. Uma mulher de fé, uma mulher ativa na igreja. Ativa na igreja, missionária. E ela queria que a gente também participasse disso. Então, ela sempre estava... Ju, vai para a igreja, Ju, vai ler a Bíblia, não fica perdendo tempo assistindo TV. Então, era sempre assim, sempre a mesma coisa. Dando esses conselhos sábios que as mães da gente dão, né? Exatamente. Agora, vocês ainda eram muito novas quando ela veio a falecer. E eu acredito que esse deve ter sido o episódio da vida de vocês que abriu-se o chão, assim. Sim. Como é que foi? Porque ela estava doente, ela estava tendo um mioma, né? E muito sangramento. Sim. Ela já estava no hospital, você já tinha uma ideia da gravidade do caso, mas quando vem a notícia, não tem como não chocar. Sim. Eu acho que o momento mais difícil para a gente, esse foi um dos primeiros, eu digo assim que foi um dos dias mais tristes da minha vida, foi nesse dia, né? Ela já estava realmente doente, já há um tempo estava perdendo muito sangue,
Depois ela descobriu que o mioma evoluiu para um câncer no colo uterino, né, no colo do útero. E aí, infelizmente, quando ela foi para o hospital, ela já estava com anemia, ela já estava muito debilitada e não voltou mais. Tinha dado metástase já. Já tinha dado metástase. Então, eu acredito que esse assim, foi o momento mais difícil da nossa vida, porque a gente só tinha 15 anos de idade. A gente ficou sem saber o que fazer. E meus irmãos também, eles não sabiam como proceder, né? O que eles iam fazer com a gente também. Então, assim, acho que foi o momento mais difícil da nossa vida, de alguma forma foi esse. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o apoio dos irmãos da igreja, que já estavam ali presentes, e a fé que ela, de alguma forma, fez a gente desenvolver também. E como é que foi, Juliette, esse processo de adaptação pós-perda da sua mãe? Vocês foram morar com o pai? Como é que foi essa questão? E a adaptação também, porque vocês eram muito próximas à mãe, né? Sim, isso é interessante você perguntar, porque eu falo que a minha vida ela tem várias reviravoltas e sempre muda do nada, assim, tudo. E esse foi um dos momentos. Eu acredito que esse foi o primeiro momento, na verdade, de mudança total da minha vida. Por quê? A gente cresceu com a nossa mãe, nosso pai estava sempre presente, mas a gente morava com a nossa mãe. E aí meus irmãos começaram a sair de casa, porque começaram a casar, a fazer suas vidas. E aí eles resolveram, claro, a gente tinha apenas 15 anos, que a gente iria morar com o nosso pai, porque não tinha como a gente ficar na casa sozinha, né? Meus irmãos já estavam todos casados. Então a gente iria morar com o nosso pai. Tinha um irmão meu, já que morava com ele, o Henrique, né? O meu irmão Henrique, ele viajou, ele foi trabalhar fora, e aí, a partir daí, quem ficou lá com ele, com meu pai, foi eu e Juliana. Então, foi bem difícil, porque por mais que tivéssemos muito contato com o nosso pai, ainda assim é como se a nossa vida estivesse reiniciando, começando tudo de novo. Eu vou aproveitar esse momento e fazer uma pausa aqui para depois você continuar nessa reviravolta que começou a dar na vida de vocês. Então, você aí de casa, não saia daí. A gente está conversando hoje com as irmãs, a Juliana e a Juliette, são gêmeas, que perderam a mãe muito cedo e tiveram que recomeçar a vida ali, reiniciar todo o processo. Então, não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conhecendo mais sobre a história da Juliana e da Juliette, que são irmãs gêmeas, filhas ali de muitos irmãos juntos, eram em 8, se eu não me engano, né? São 8. E elas perderam a mãe muito cedo, com 15 anos a mãe veio a falecer por um problema de saúde e as meninas então foram morar com o pai. As duas foram com o pai? Sim, nós duas. E como é que foi desse processo aí em diante, as reviravoltas que aconteceram, Juliette? E aí, Gabi, o que acontece? Eu e Juliana fomos morar com o nosso pai. Nessa época já trabalhávamos, né? A gente começou a trabalhar muito cedo. Eu e ela éramos cuidadora de uma idosa, né? Fazia já uns quase 3 anos que a gente cuidava de uma idosa. A gente revezava, para você ter uma ideia. E aí tivemos que sair do trabalho, né? Porque precisávamos também dar uma atenção maior para o nosso pai, né? Ele acabou tendo uma doença, né? Ele é doente, diagnosticado, na verdade, com esquizofrenia. Mas aí a gente passou a ser a cuidadora dele e, ao mesmo tempo, ele nos apoiando, né? Do jeito dele, que é incrível, inclusive. E o que acontece? Depois que meu irmão viajou para trabalho, né? Para cá, para Minas Gerais, ele veio. Eu e Juliana ficamos juntos e sempre nos apoiávamos. Mas aí ele surgiu a oportunidade de podermos ir também e fazermos nossa vida. Só que só poderia ir uma, né? As duas não conseguiria, pelo fator que teria que também dar uma atenção para o nosso pai. E aí esse momento, eu acho que foi um dos segundos momentos mais difíceis para a gente. Porque irmãs que nasceram juntas, cresceram juntas desde o útero, se separaram pela primeira vez. Sim. Foi a primeira vez. Isso não foi fácil, né, Juliana? Não, gente, eu lembro que no dia, né, que Juliette ela ia se mudar, porque ela decidiu que ela iria, né, primeiro, e depois eu iria. E no dia que ela foi se mudar, acho que eram umas 2 horas da manhã, eu e meu pai nos levantamos juntamente com ela para levar ela na casa da nossa tia, que era de lá que ela ia sair. Eu lembro que na volta, quando eu voltei para casa, eu chorei muito, 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 muito. Ela também não parava de chorar. Eu chorando de um lado, ela chorando de outro. Meu pai, coitado, ele nem sabia o que fazer, porque ele tentava consolar a gente,
tentava me consolar, né, do quarto dele, ali tentava falar algumas palavras de ânimo, e ele também estava triste, também estava chorando, né, que ele já estava acostumado com nós duas. Exato. Então, assim, acho que esse foi o segundo momento mais triste da minha vida, foi quando Juliette partiu. E qual das duas que teve o primeiro contato com a colportagem? Olha, Gabi, nós duas tivemos o contato com a comportagem, que foi um amigo nosso, lá de Palmeirina mesmo, que nos indicou, falou da comportagem, a gente achava muito legal. Mas aí, o segundo contato que eu tive, foi eu, né, Juliette, eu tive contato em Bragança Paulista, que foi aí que eu me mudei, né, para a Extrema, para trabalhar, né, a trabalho. E aí, me mudei também para Bragança, porque eu trabalhava em Extrema e morava em Bragança. São municípios próximos ali, Muito embora... próximos, do lado. Acho que Extrema já é Minas, né? Aham, exato. Extrema já é Minas Gerais e Bragança é São Paulo, mas é coladinho ali na a fronteira. divisa. Na divisa. Na divisa. E aí, o que acontece? Um belo sábado, eu fui para a igreja, eu não estava vendo sentido em continuar lá. Por quê? Porque eu estava longe de Juliana, eu estava longe do meu pai, eu não estava fazendo o que eu queria, que era fazer faculdade, eu só estava trabalhando, literalmente. E a mãe de vocês sempre incentivou essa questão do estudo, Do estudo, né? sempre. Esqueci de mencionar isso, mas isso foi um fator bem importante também. Ela sempre pegava no pé, estudem, estudem, porque ela sabia que ali seria um canal de possibilidades. Exato. Por mais que ela não tivesse a educação completa, nem o fundamental, ainda assim, do jeito dela, ela nos ensinava. Pegava assim à tarde, ó, vem cá, vamos juntar as letrinhas aqui e tentar formar palavras. Então, nossa, isso foi crucial. Eu lembro que ela, mesmo não tendo condições, ela queria pagar cursos para a gente fazer. Pagava, e pagava, E viu? pagava Do jeito cursos. dela, se E virava. eu ficava preocupada e ao mesmo tempo brava, né? Porque eu falava, mãe, a senhora não tem condições de pagar. Para que a senhora vai fazer isso? Ela, não, vocês têm que estudar, vocês têm que se dedicar no estudo. E aí você, na igreja, sem sentido, ouviu falar dessa questão da comportagem novamente e viu ali uma possibilidade. Aham. Antes de sair de casa, nesse sábado que eu conheci a campanha, que eu conheci o líder, na verdade, eu orei a Deus, eu disse assim, Senhor, eu preciso de uma resposta, porque não faz sentido eu ficar aqui, eu quero estudar, eu quero estar com Juliana também, sabe? Eu quero... E aí eu não estava realizando sonhos, para mim estava sendo meio, como eu posso dizer... Vivendo no automático, Exato. sem propósito. Sem propósito. E aí, nesse sábado, por incrível que pareça, quem ia pregar era o líder da campanha que estava acontecendo lá em Bragança, em Bragança Paulista, o Luatson. E aí, eu disse assim, ele começou a pregar. Foi o Espírito Santo, de verdade. Começou a pregar, a falar. E eu lembro como hoje. Eu olhei para o teto da igreja, né? Não tinha como olhar para o céu, mas eu olhei para o teto da igreja e eu disse assim, é isso, Senhor, que o Senhor quer para mim? Então, tá bom. Eu vou comportar. Eu falei. E aí eu saí, peguei o contato dele, não com ele, mas com o ancião da igreja. E aí eu salvei. E disse, vou deixar salvo. E a primeira coisa depois disso foi mandar um áudio para ela, chorando muito, dizendo, Ju, você vai vir embora para cá, para Bragança Paulista, e a gente vai comportar. Lembrando que nessa época, Gabi, eu já estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando, carteira assinada, numa empresa, e aí... eu Largar tudo. Largar tudo para isso. Era meio insano, até diria assim, né? Sim, até porque, tipo, a gente iria sem condições nenhuma, sem conhecer ninguém. Até porque eu acho que nem fazia um ano que ela tinha chegado lá na cidade de Extrema. Então, era muito novo, ela não conhecia nada, eu também nem estava lá ainda. E só para aproveitar para contextualizar para o pessoal de casa, colportagem é o fato da gente sair na porta das pessoas, de porta em porta, e fazer venda de literatura, né? Especialmente ali livros, revistas cristãs. E a Igreja Adventista tem essa vertente muito forte. A gente consegue ali formar equipes, né, digamos assim, de colportores, para apresentar uma mensagem de esperança, da palavra de Deus, uma mensagem de saúde, com a venda dessa literatura. E foi isso que vocês decidiram fazer, então. Juliette chamou Juliana, Juliana topou e largou tudo também onde estava, largou o pai. Eu estava, nessa época, eu estava trabalhando na minha cidade, em um escritório de advocacia, né, de uma menina da igreja, a Rafaele. E ela me apoiou, super me apoiou, né? Ela queria até que eu ficasse ali também. E eu lembro que eu falei, né, pra Juliette, realmente eu não tô aguentando mais. Eu queria estar junto com Juliette, mas ao mesmo tempo eu queria muito fazer minha faculdade. E nessa época, quando eu estava lá, eu já tinha feito o Enem para entrar em uma faculdade de pedagogia, tinha conseguido 50% de desconto, mas eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. E eu fiquei muito frustrada quando eu terminei o ensino médio e não entrei diretamente na faculdade. Então, eu falava para a Juju, a gente tem que fazer nossa faculdade, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ter uma formação.
Eu quero poder ajudar minha família de uma maneira diferente. E, Gabi, dentro disso, né, a nossa principal motivação, quando a gente decidiu comportar, até aí a gente não conhecia muita coisa da comportagem. Então, a gente não sabia que teria a possibilidade, nem sabia que existia um NASP, por exemplo. Então, a motivação era missão. Eu disse, não, eu vou, porque é missão e tal. Então, o que meu amigo falava era aquilo que eu sabia da comportagem. E aí, quando a gente descobriu, depois da campanha de comportagem, que poderia ir para o colégio, eu fiquei assim, como assim? Eu posso estudar através... Eu não sabia. Eles falavam, só que eu não entendia muito bem. Então, eu só vim entender depois como que funcionava. Ou seja, vocês fizeram várias campanhas de comportagem antes de comportar para estudar. Sim. A gente ficou um ano comportando. Sim, quando a gente começou a comportar, já foi para juntar exatamente para estudar. Só que a gente não tinha ideia disso nas primeiras campanhas. Eu não sei se ainda continua chamando o Projeto Sonhando Alto, né? Sim, esse acontece durante o semestre mesmo. E foi aí que vocês se mudaram para o NASP, depois de um tempo. Depois de um ano, né, a gente teve a campanha de férias, a nossa primeira campanha de férias foi em São José dos Campos. E entrou a pandemia nessa época. Não foi fácil, hein? Porque como é que você vai atender alguém na porta sendo que a gente está em isolamento social? Exatamente. Então, a gente usou aquele face shield, máscara, luva, tudo. Mas eu lembro que nessa primeira campanha nossa, a gente ficou praticamente em casa o tempo todo, né? E o pastor de comportagem, que foi o nosso pastor Laércio, né? Laércio Andrade, abrindo aqui um parênteses, é um paizão para nós, de verdade. Paizão, tipo cuidou assim, muito da gente. Lembro que antes da gente ir para a campanha de comportagem, ele ligou para a gente e ele fala, vai para a campanha de comportagem, Deus vai usar muito a gente. Eu acredito muito que o pastor Laércio, ele foi muito usado nesse momento para falar, porque é muito incerto, né? Nem todo mundo que vai para a comportagem vai se dar bem na comportagem. Mas ele disse assim, não, que vai dar certo, vocês já são comportoras, Deus vai usar muito vocês. Exato. A comportagem, nem todo mundo, claro, a gente sabe, nem todo mundo consegue os recursos para ir para o colégio. Mas essa foi a maneira que Deus abençoou a mim e a Juliana, de conseguir ir para o colégio, através da comportagem. E através da comportagem vocês conseguiram realizar o sonho do curso superior. Sim. Juliana se formou em pedagogia, Juliette em jornalismo. Sim. Inclusive trabalhando aqui na Novo Tempo agora, cobrindo férias ali, mas está aqui, Sim, não é? Exatamente. O que dizer desse fato, desse sonho realizado? Eu só tenho a agradecer a Deus, de verdade. Foi Deus em tudo, desde o início. Eu acredito que a nossa fé ela é construída diariamente, né? Todos os dias. Tem dificuldades, tem lutas. Mas eu acredito que ter chegado até aqui, com certeza foi a mão de Deus guiando em todas as coisas, cuidando da gente, nos ajudando, nos dando forças. Eu falo isso porque quando eu estava na campanha de comportagem, eu falava para Deus, se de alguma forma eu não vou ganhar 100% na faculdade de graça, que o Senhor me dê forças para comportar, para eu ir bater de casa em casa e para que eu possa conseguir meus recursos para ir para a faculdade. Então, realmente, até aqui, eu acredito que foi a mão de Deus cuidando de todas as coisas. Exato. E o segundo seria a mão de pessoas. Sim. Eu falo, Deus nos abençoa primeiro de todos. E o segundo ponto seria pessoas, porque Ele nos abençoa através de pessoas que a gente visitou e pessoas que a gente conheceu ao longo da nossa trajetória. São pessoas usadas por Deus, né? Justamente para isso mesmo. Exatamente. Quero agradecer a presença de vocês aqui, conhecer um pouco mais da história, com certeza inspiradora, de pessoas simples que vieram lá do interior do Pernambuco, mas que não desistiram dos sonhos e, colocando a vida nas mãos de Deus, viram ele se tornar realidade. Amém. Deus seja louvado. Posso mandar um beijo? Pode mandar. Rapidinho. Quero mandar um beijo para a igreja de Palmeirina, né? A igreja lá em Pernambuco. Eles foram essenciais para a nossa trajetória, para estarmos aqui, e também para a equipe de comportagem, a equipe Ágape, que é a nossa família também, né? Sim. E muito toda a minha família, é claro, né? Principalmente minha família, meus irmãos e meu pai. Que com certeza estão acompanhando aqui esse testemunho lindo. E olha só, gente, que história linda e emocionante da Juliette e da Juliana, não é mesmo? A forma como Deus conduziu a vida delas e o propósito que Deus deu a elas mostra o cuidado e o amor dele para com seus filhos. E o mesmo ele faz por você aí de casa, viu? Você quer saber o propósito que ele preparou para a sua vida? A revista Esperança Eu no Universo te mostra, viu?
Então eu te convido a pedir agora mesmo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 e é de graça. Você pode pedir também pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Ela vai te ajudar a você conhecer o seu propósito, assim como as meninas conheceram. A gente se vê no nosso próximo encontro aqui no Identidade. Tchau, tchau!